Vamos falar sobre segurança e governança de dados. Na LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, esses dois pontos não são só boas ideias, são, na verdade, obrigações fundamentais. A gente vai mergulhar agora no que a lei realmente exige para proteger as informações pessoais de todo mundo. E para começar, tem um ponto que é crucial, que vem direto lá do artigo 46. Segurança de dados não é algo para se pensar depois, sabe? Um remendo. A lei é bem clara. A proteção tem que ser planejada desde o primeiríssimo rascunho de um produto ou serviço. É aquele conceito famoso de privacidade desde a concepção. Para a gente entender isso direitinho, nossa análise vai se dividir em 3 partes. Primeiro a gente vai ver os deveres básicos de segurança e sigilo, depois o que fazer quando algo inesperado acontece, ou seja, a resposta a incidentes, e por fim como construir uma cultura de privacidade sólida com boas práticas e governança. Então, vamos lá. Começando pelos deveres de segurança e sigilo. Pense neles como se fossem a fundação de uma casa, sabe? É a base onde toda a estrutura de proteção de dados vai ser construída. Tá, mas quem é que tem esses deveres? A lei chama de agentes de tratamento. E olha, isso inclui basicamente qualquer pessoa ou organização, pública ou privada, que coleta, usa, armazena, enfim, que faz qualquer operação com dados pessoais. A responsabilidade é bem ampla. O artigo 46 define a obrigação central. Os agentes de tratamento precisam, de forma ativa, adotar medidas para proteger os dados. O foco aqui é a prevenção, é evitar acessos não autorizados e qualquer tipo de incidente, seja acidental ou de propósito, como uma destruição, perda ou alteração que não deveria acontecer. Certo, mas o que são exatamente essas medidas? A lei separa em 2 categorias. As medidas técnicas são as de tecnologia mesmo, como criptografia para embaralhar os dados ou sistemas de controle de acesso. Já as medidas administrativas envolvem as pessoas. Ter políticas claras, treinar a equipe, criar processos internos. As 2 são igualmente importantes. E aqui tem um detalhe que é fundamental, lá do artigo 47. Essa responsabilidade não acaba quando o dado não está mais sendo usado. Mesmo depois do tratamento terminar, a obrigação de garantir a segurança daquela informação continua. Pense em dados que estão arquivados ou esperando para serem descartados. A proteção não tem data de validade. Bom, mas a gente sabe que mesmo com as melhores medidas do mundo, incidentes podem acontecer. E isso nos leva para a segunda parte da nossa conversa. O que fazer quando algo dá errado? Essa é a pergunta que ninguém quer fazer, né? Mas toda organização precisa ter a resposta na ponta da língua. A boa notícia é que a lei tem um protocolo bem claro para essa situação. De acordo com o artigo 48, a primeira ação do controlador, que é quem toma as decisões sobre os dados, é a comunicação. Se o incidente puder causar um risco ou um dano real para as pessoas, ele precisa notificar tanto a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, quanto os próprios donos dos dados que foram afetados. E essa comunicação não pode ser de qualquer jeito. A lei exige no mínimo 6 informações essenciais. Tem que descrever a natureza dos dados afetados, dar informações sobre os titulares envolvidos, explicar as medidas de segurança que estavam sendo usadas, detalhar os riscos do incidente, justificar a demora na comunicação se tiver tido alguma e, o mais importante, contar quais medidas foram ou serão tomadas para consertar ou diminuir o estrago. É bem importante entender a divisão de papéis aqui. O controlador tem o dever de comunicar tudo com transparência. Já a autoridade nacional tem o papel de avaliar a gravidade do que aconteceu e, se achar necessário, pode determinar outras ações, como exigir uma divulgação ampla do fato na mídia, por exemplo. E tudo isso nos leva à nossa parte final. Como ir além de simplesmente reagir a problemas e construir uma cultura de privacidade de verdade? É aqui que entram as boas práticas e a governança. Então, como uma organização consegue mostrar que privacidade é um valor essencial, que não é só da boca para fora? A resposta que a lei dá é implementando o programa de governança em privacidade. O artigo 50 detalha o que um programa desses precisa ter. E olha, é bastante coisa. Ele tem que mostrar o comprometimento da liderança, valer para todo o conjunto de dados e ser adaptado ao tamanho da organização. Também precisa se basear em avaliações de risco, focar em criar confiança com o titular e fazer parte da gestão geral da empresa. E claro, tem que incluir os planos de resposta a incidentes e ser sempre atualizado. Não é um documento que fica na gaveta, é um processo vivo. E aqui está o porquê de tudo isso. A governança não serve só para cumprir a lei e evitar multa. O grande objetivo, no fim das contas, é criar uma relação de confiança com o dono dos dados. E a principal ferramenta para isso é a transparência. O que nos leva à meta final de verdade, que está lá no artigo 51.
A ideia é que todas essas regras e padrões sirvam para um propósito maior: facilitar para que cada pessoa tenha controle real sobre seus próprios dados. A governança da empresa se conecta diretamente com o poder do indivíduo. Então, para a gente amarrar tudo, as obrigações essenciais são bem claras. Primeiro, adotar medidas de segurança contínuas, tanto técnicas quanto administrativas. Segundo, ter um plano eficaz para comunicar incidentes. E terceiro, implementar um programa de governança forte, que transforme a privacidade em parte da cultura da organização. E a gente termina com uma reflexão. A lei estabelece as regras do jogo, mas a verdadeira proteção de dados acontece quando as organizações entendem o seu papel. A pergunta que fica é: a preparação deve ser só para cumprir a lei ou para de fato construir uma relação de confiança duradoura com as pessoas?